inovação. São 22 campos promovendo ensino, pesquisa e extensão. Desde 1909, o Instituto Federal de Santa Catarina tem como missão a inclusão e formação de pessoas por meio da educação profissional, científica e tecnológica. Boa noite a todos e todas. Neste segundo dia de evento, quero iniciar agradecendo a todos os colegas que ajudam na divulgação e promoção da segunda semana da eletromecânica, seja direcionando os alunos para que assistam às palestras, bem como divulgando em suas redes sociais. Muito obrigado. Quero agradecer também a participação de nossos queridos alunos na palestra de ontem e que hoje tenhamos ainda mais participação. A equipe de transmissão deste evento conta comigo, Ariel, os intérpretes de Libras Anderson e Patrícia, e na operação da plataforma, a professora Bruna. A palestra de hoje é intitulada Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, e será proferida pelo Leandro Rovarão Cerdeira, da empresa Nova Didacta. Leandro é tecnólogo em eletrônica com ênfase em automação industrial. Possui MBA em vendas, negociação e resultados de alta performance. Possui ainda formação em mecânica de usinagem, técnica eletrônica e cursos de aperfeiçoamento na área hidráulica e pneumática realizadas no Canadá e Inglaterra. Possui experiência profissional em consultoria comercial, projeto e construção de ferramentas industriais, projetos e implantação de máquinas automatizadas e na área educacional realiza tryout, capacitação de docentes, suporte técnico comercial e palestras sobre ferramentas educacionais. Muito obrigado, Leandro. Seja bem-vindo ao UFSC Campus Araranguá e que todos tenhamos uma boa palestra. Muito obrigado, professor. Quero agradecer. Eu imagino que meu áudio seja ouvido por todos. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, compartilhando com os alunos um pouco da nossa experiência. Como o professor disse, meu nome é Leandro, eu faço parte do time Nova Didacta, trabalho há 10 anos nesse time, e eu vou falar um pouquinho da Nova Didacta. A Nova Didacta é uma empresa voltada para o ramo educacional, onde a gente tem uma missão de agregar valor aos nossos clientes e parceiros, e uma visão de ser reconhecido como uma empresa que fomenta educação e laboratórios de qualidade no país. A Nova Didacta nasceu em 2004 com esse objetivo, e hoje a gente atua desde o ensino fundamental e médio até a área de pesquisa, para fomentar os laboratórios e soluções educacionais. Dentro da Nova Didacta, eu tenho aqui uma apresentação da nossa estrutura interna. Como vocês podem ver, nós temos um centro de treinamento dentro da Nova Didacta, onde a gente tem recepção de professores, de alunos, para fazer semanas de experimentação, palestras,
semanas acadêmicas dentro da própria empresa, e isso todos estão convidados a fazer uma visita para a gente aqui em São Paulo. E hoje o nosso assunto ele é um pouco extenso, eu vou tentar não me prolongar muito, então nós vamos falar sobre revoluções industriais, esse mundo da indústria 4.0. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a principal característica de uma revolução industrial, qualquer uma delas, é a ocorrência de mudanças radicais e repentinas. Então, eu venho de um modelo de negócio, um modelo de indústria, e eu tenho uma virada, uma mudança radical que muda o meu modelo de enxergar o negócio e traz novas tecnologias para agregar valor, aumentar a produtividade, melhorar a qualificação do meu produto. A primeira revolução industrial, por exemplo, que se deu entre 1760 e 1840, ela foi sobre a parte de mecanização da indústria, então com a tecnologia das máquinas a vapor. Então, onde a gente passou da substituição da força animal para a força mecânica com o vapor. A segunda revolução industrial, ou conhecida como Era do Fordismo, entre 1850 e 1945, a gente passou a ter a implementação do uso da eletricidade. Então, o fomento de produtos de bens de consumo, eletrodomésticos e as linhas de produção que permitiram que a gente pudesse ter uma produção seriada. O Henry Ford, ele foi um precursor para a gente da segunda revolução, com as principais linhas de produção. Lógico, não tinha tanta flexibilidade, mas assim a gente conseguia fazer uma produção seriada. A terceira revolução industrial ela já começou por volta de 1960. Então aqui a gente começou a ter a automação e também as tecnologias voltadas para a informática. Então a informatização do processo industrial começou a ser implantada nessa terceira revolução, em 1960, então, inserção da robótica, etc. E já na década de 90, a gente começou a ter o uso da internet. A internet foi um divisor de águas para o nosso sistema, para a gente entrar, aí sim, na quarta revolução industrial. Então, algumas coisas foram os propulsores, a necessidade da gente ter uma nova revolução. Então, aqui eu tenho a crise econômica em 2009 e o interesse político dos países mais industrializados em fomentar uma nova revolução. A partir dessa necessidade deles e com o objetivo de aumentar a economia, aumentar o PIB, melhorar a economia e criar uma estratégia de melhorar a cadeia de valor, em 2011 a gente começou a desenhar uma história de quarta revolução industrial. Então, os Estados Unidos ele lançou a primeira política que foi de revitalização da indústria. Então, com o objetivo dela era revitalizar toda a indústria e, como eu disse anteriormente, o objetivo é aumentar o PIB e melhorar a cadeia de valor. A União Europeia e a Alemanha, ela tinha um objetivo extremamente ambicioso de subir o PIB até 2020, isso desde 2011 até esse ano, em vez de subir 15%, mas subir para 20%. E aí a gente tem aqui, como vocês podem ver no mapa, várias startups que elas começaram a entrar em processo para criar essa situação. E alguma coisa muito forte que veio da China. Então, Made in China 2025, que foi uma política de governo dividida em duas vertentes, o Internet Plus e o próprio Made in China 2025, onde a Internet Plus ele tinha o objetivo de fomentar a internet pública na China. E aí, com isso, a gente pudesse usar as tecnologias de inteligência artificial, a internet das coisas, computação em nuvem, e como a gente vê no noticiário, a gente vê hoje, tem um monitoramento constante por reconhecimento facial na China, graças a esse programa de Internet Plus. E o Made in China 2025, ele é um programa de basicamente 3 estágios, que até 2025
a China está dando o primeiro passo para ser um dos produtores mais inovadores dentro da indústria 4.0. Em 2035, ela quer ser um líder mundial, e já em 2049, no centenário da fundação da Nova China, eles querem mudar o paradigma. Hoje a gente fala, não hoje, há muito tempo, é o Made in China. E eles querem mudar todo o paradigma do feito na China pelo criado na China. Então, eles querem passar a não ser mais um país que fomenta a produção rápida, mas apenas a produção rápida, mas um país que fomenta a criação e a produção com mais qualidade. E aí, o que eu vou basear um pouco a minha palestra? A Nova Didacta, como eu disse, ela é uma empresa da área de educação. Então, como ela sendo uma empresa da área de educação, eu vou trabalhar os princípios e como a gente faz para chegar na indústria 4.0. Então, o que é necessário para professores, para alunos, para todo mundo que quer se inserir nesse mercado, o que é necessário conhecer e entender. Importante, uma pessoa só, não vai conhecer, ter o conhecimento necessário sobre todos os princípios da indústria 4.0. Ele é fomentado em uma divisão de muitas partes. Então, eu costumo dizer que ele é um organismo, tem muitas partes trabalhando misturadas. Então, os princípios da 4.0, a primeira deles, para ser 4.0, a gente tem operação em tempo real. Então, tudo opera em tempo real. E quando eu falo em operação, imagina uma indústria que ela está trabalhando e recebendo, trocando informação indo e vindo em tempo real, e as alterações e correções necessárias, todas feitas em tempo real. Com essa operação em tempo real, e a gente junta mais a descentralização, que é a utilização de sistemas cyberfísicos. Então, aí, quando a gente vai trabalhar óculos de realidade virtual, a gente vai trabalhar com modelos cyberfísicos para monitoramento, para dar um improvement na base produtiva. A virtualização, algo muito importante, a virtualização é uma realidade que veio para ficar mais para frente. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de virtualização, inclusive acho que na Peugeot, na parte de virtualização voltado para o ambiente real, junto com sistema cyberfísico, onde a gente pode modelar todo o nosso processo dentro do computador, dentro de um processo de simulação, e validar esse processo, que é o mais importante. E o principal de tudo, uma outra coisa importante, a gente está falando sobre a indústria 4.0, só que 2020 ele é o marco do início da sociedade 5.0. E eu estou falando isso agora, nesse momento, por causa desse slide que está falando sobre orientação a serviços. Toda a indústria 4.0, as outras revoluções industriais, eles tiveram o objetivo de melhorar a performance de produção. Então, desde a máquina a vapor, onde tinha o objetivo de ter uma produção mais rápida, a segunda revolução industrial com o Fordismo, produção seriada, eu consigo baixar o custo e aumentar a produtividade. Na terceira revolução, onde eu começo a entrar com sistemas computadorizados já para ter um melhor controle. Na quarta revolução, todo o meu sistema, tudo é orientado para serviço. E orientado para serviço é orientado a servir. O fomento da indústria 4.0, e que agora vem com a sociedade 5.0, ele tem como objetivo servir as pessoas, trazer para você uma melhor qualidade de vida, trazer para você melhor qualificação das suas tarefas, que você não perca tanto tempo fazendo tarefas que não sejam realmente importantes para a sua vida. E dentro da indústria isso acontece com a flexibilização, com várias coisas, e tem várias vantagens. A modularidade é uma coisa muito importante dentro da indústria 4.0, porque eu preciso ter todos os nossos sistemas de forma tão modular, a ponto de que eu posso fazer alterações dentro dos meus módulos produtivos que estão dentro da indústria, para que eles mudem a sua programação e a forma como eles funcionam.
eu preciso mudar um determinado produto, uma característica. Antigamente, quando a gente tinha, até a terceira revolução industrial, as montadoras de automóveis, por exemplo, eles montavam uma planta para produzir determinado carro. Quando o carro saía de linha, eles desmontavam a planta. Agora, com a indústria 4.0, a gente já está vendo a modularidade, a mesma planta sendo capaz de se flexibilizar para coisas. E aí a gente vai cair nas principais vantagens da indústria 4.0. Primeira coisa, é algo novo. 9 anos, desde que ela foi concebida, no início da concepção até hoje, bem desenvolvida assim, no mundo inteiro, alguns países mais na... E a gente tem os novos modelos de negócio. Então, para quem está pensando em ter um negócio, em empreender, a gente está falando de uma sociedade empreendedora, a indústria 4.0 traz grandes oportunidades para modelos de negócio. Então, alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, o Vale do Silício, investe muito em questão de startup para novos modelos de negócio, redes sociais, isso entra numa concepção de sociedade 5.0, etc. Tem as suas partes ruins também, óbvio, mas entra muito bem para isso. O controle em tempo real é uma vantagem, porque graças ao controle em tempo real, onde eu permito interagir com a minha produtividade, ele me permite corrigir qualquer problema ou se autocorrigir através dos algoritmos, e isso traz para mim uma otimização de recursos naturais, que é uma coisa tão importante que a gente tem que pensar no planeta. Essa otimização dos recursos, não se cabe mais desperdício no planeta, e o controle em tempo real permite a gente melhorar essa condição de eu trabalhar só a quantidade certa de produto natural para produzir algo determinado, ou a reciclagem, reutilização, etc. Eu tenho a redução de erros, acaba que a redução de erros também contribui para a redução de desperdício, a redução do desperdício, e ela também me contribui para que eu também tenha mais segurança no meu produto final, alinhado com a minha virtualização, onde eu posso fazer simulações, etc. E aí eu tenho menos recalls, eu posso trabalhar melhor todo o nosso sistema e reduzir qualquer erro de operação, erro de funcionamento, risco de segurança, etc. Só que nem tudo são flores e eu tenho dificuldades para implementar a indústria 4.0. E essas dificuldades, a primeira delas é o alto custo. Não é barato implementar a indústria 4.0. Não é nem um pouco barato. Por quê? Como é algo novo e a gama de sensores, controladores, são muito específicos. Eles não são componentes ou equipamentos que estão no mercado já há anos, que vêm da terceira revolução da automação. Sensores ou controladores convencionais. Eu tenho uma malha muito diferenciada, então eu tenho um custo muito alto para esses componentes, porque eu não tenho muita gente produzindo. Fatalmente, porque eu não tenho muita gente produzindo, eu também não tenho infraestrutura preparada. Então falta muita infraestrutura, principalmente para países como o Brasil, que ainda saíram um pouco atrás da história da indústria 4.0, ainda tem pouca infraestrutura para captar esse tipo de coisa. A experiência, como tudo novo que acontece, eu não tenho gente experiente que tenha um conhecimento prévio de como aplicar, de como utilizar. E a qualificação? Bom, a qualificação entra dentro daquilo que a Nova Didacta trabalha, que é fomentar a qualificação dos alunos juntamente com as escolas, as instituições de ensino. Então, é o momento das instituições começarem a fomentar a qualificação voltada para a indústria 4.0, para que a gente tenha um gap menor de tempo e a gente possa chegar em poucos anos a começar a ter alguma melhora na produtividade, na produção, no desenvolvimento, na criação de ferramentas aqui dentro do país. Então, a qualificação é algo muito importante. E aí, uma coisa que eu quero falar são sobre as habilidades e competências. Para você que está pensando
em entrar num ramo de indústria 4.0, eu quero me envolver nesse mundo da indústria 4.0, o que eu preciso conhecer? Sobre o que eu preciso saber? Como eu disse, ninguém vai saber sobre tudo. Então, cada um pode saber uma pontinha, um pedacinho do que tem dentro da indústria 4.0, e eu vou falar de forma ampla dos tópicos da indústria 4.0. Não vou me envolver exatamente dentro da tecnologia envolvida dentro dela. Então, a primeira coisa que a gente tem é a robótica. Então, a robótica, apesar dela ter sido fomentada já na terceira revolução, onde eu tenho a inserção da robótica, hoje a gente está falando de uma robótica diferente. A gente está falando de robôs que são autônomos. A gente está falando de robôs que têm a capacidade de aprender sozinho. Não aqueles robôs receita de bolo. Eu programo para ele para a direita, ele vai para a direita, programo para ele para a esquerda, ele vai para a esquerda. Não. São robôs que eles têm uma programação inicial, mas têm a capacidade de aprender sozinho. Essa é uma gama de robôs. Eu tenho aqui um videozinho para vocês verem aqui. É um robô autônomo trabalhando em paletização. Então, como vocês podem ver, tem aqui alguns robôs, eles estão trabalhando na paletização e eles não têm um circuito fechado, eles realmente aprendem de acordo com o trajeto deles. Se alguém entrar na área aí de produção, nesse vídeo ninguém entra na área de produção, mas se alguém entrar, eles desviam ou param. E eu também tenho os cobots, que são os robôs colaborativos. A gente trabalhou até alguns anos atrás com aqueles robôs onde a gente tinha que fechar ele nos ambientes porque eles eram perigosos para a vida humana. Agora não. Agora o robô colaborativo ele trabalha junto com o ser humano. Então ele não é perigoso para o humano. Se ele bater no ser humano, ele para e não machuca o ser humano. Também tem um videozinho aqui para vocês verem, rápido, um robô colaborativo trabalhando em montagem junto com uma operadora. E aí esse vídeo vai mostrar se o robô aí ele colide com a mão dela ou com o braço, ele para e ela não se machuca. Outra coisa que agora a gente entra dentro mais da parte de sistemas, dentro da indústria 4.0, é a integração de sistemas. Então, horizontal e vertical. Então, eu tenho uma integração horizontal dos sistemas que está relacionada à cadeia de produção. Então, para quem pensa em logística, distribuição, quem não imagina que tudo isso entra na indústria 4.0, o caminhão que entrega na sua casa um eletrodoméstico, esse tipo de coisa, isso está relacionado com a indústria 4.0. Porque toda essa automação do sistema horizontal voltado para a logística, voltado para a distribuição, ou até mesmo dentro de um ambiente de produção, onde eu tenho transporte de elementos produtivos dentro de uma fábrica gigante, tudo isso está automatizado através de sistemas voltados dentro da indústria 4.0. E eu tenho a integração vertical. A integração vertical, eu vou fazer a explicação em duas etapas. É uma pirâmide. Eu vou explicar a pirâmide de baixo para cima, depois eu vou reexplicar de cima para baixo, para ficar bem claro. Na base da pirâmide, a gente tem o nível chão de fábrica, onde tem os meus sensores e atuadores. Vamos imaginar agora, no sistema horizontal, eu tenho cadeia de distribuição, cadeia de suprimento, o tal famoso supply chain. Na cadeia vertical, eu tenho o próprio chão de fábrica, eu tenho o que está acontecendo dentro da indústria. Então, chão de fábrica, sensores e atuadores, CLP, sensores, etc. Tudo aquilo que faz rodar um equipamento, uma máquina. Aliás, o CLP está na segunda gama, né? Sensores e atuadores estão na primeira, que são os próprios sensores, cilindros pneumáticos, esteiras, etc. E o nível de controle, que é a segunda gama, que são os controladores. CLP, microcontroladores, etc. Normalmente os CLPs são mais robustos para o nível de chão de fábrica.
E aí eu tenho o nível de supervisão, o SCADA, o nível de operação, que é o MES, e o nível de planejamento corporativo, que é a ERP. Bom, de cima para baixo agora, vamos pensar da seguinte maneira: o nível de planejamento corporativo do ERP, a gente está falando do nível de gerência da empresa, da indústria, aonde eu tenho a entrada de todos os pedidos, todas as compras que foram feitas. A ERP vai definir qual é a prioridade dessas compras e vai passar para o MES, que é o nível de operação, que vai programar a operação dele para que a minha indústria ela produza na quantidade e na ordem necessária, de acordo com privilégios, de acordo com o que tem que ser primeiro. O terceiro e o segundo nível, o SCADA e o CLP, eles trabalham em conjunto. Porque o nível de operação, o MES, ele vai trabalhar para os controladores, fazer a divisão das tarefas, e o SCADA é o que vai informar para o nível de operação aquilo que está sendo feito e se está realimentando com as informações da minha produção. E o CLP vai fazer toda essa produção através do controle dos atuadores e recebendo informação dos sensores, para a gente ter toda uma informação completa da unidade fabril. Aqui, só para vocês terem visto, isso aqui é um software de realidade virtual, chamado Factory.io, um software que a gente trabalha dentro da Nova Didacta, que ele foi integrado com um nível de SCADA, é muito legal, e aí foi criado aqui um sistema produtivo. E aqui uma ilustração para a gente ver como funciona mais ou menos. Eu tenho lá o MES dando uma informação geral para o equipamento, o nível de supervisão está mostrando o que está acontecendo aqui dentro. E agora a gente entra no tal do IoT, a internet das coisas, dentro da indústria 4.0. É importante, existe o IoT e o II-IoT, ou IIoT, ou Industrial IoT. Então tem, internet das coisas é voltado para o IoT, ele é voltado para a parte comercial. Então, plataformas inteligentes voltadas mais para o setor comercial, plataformas de compra, mais voltado para esse tipo de coisa. O Industrial IoT, ele já está voltado para a indústria propriamente dito. Então, a gente está falando sobre a internet das coisas dentro da produção. Não com uma relação com o cliente, mas uma relação de como as máquinas elas se comunicam, de como elas interagem, a conectividade entre as máquinas, as fábricas. O IoT está dentro da cadeia horizontal também, no supply chain, onde eu tenho toda uma cadeia de funcionamento, um disparo de pedido até um disparo de entrega. Isso está dentro do Industrial IoT. We have all heard of the term Internet of Things, or IoT. As it is becoming an increasingly growing topic of conversation, let's try and understand what exactly is Internet of Things. You may be watching this video on your PC or phone and it is connected to the Internet. Internet on your device could be connected through broadband or Wi-Fi. Simply put, this is the concept of basically connecting any device with an on-off switch to the Internet. There is people-to-people connection, there is people-to-machine connection, and then we have machine-to-machine connection. Internet of Things, or IoT, refers to billions of physical devices around the world that are now connected to the Internet, collecting and sharing data. As the price of processors and wireless networks go down, technology is becoming cheap and penetration of smartphones are skyrocketing. It has become possible to turn anything into a part of the Internet of Things.
It is like adding a level of digital intelligence to the devices that would allow them to communicate with a human being or with another machine. And that's not all. According to reports, there would be more than 26 billion connected devices by 2020. That's a lot of connections, isn't it? But why on earth do we need so many connected devices? Let's take another example. Mike has to go for a morning meeting. His alarm clock wakes him up at 7 a.m. and notifies the coffee maker to start brewing coffee. When he goes to take a shower, the geyser was already notified and warm water was available for Mike, saving his time. Mike's car is connected to his calendar and tells him to take the best route to avoid traffic. If the traffic is heavy, his car might send a text to another party notifying them that Mike will be late. The Internet of Things can be applied to transportation, production, smart cities, and many other projects, saving us energy, time, and reducing waste. We are yet to completely understand how Internet of Things will impact our lives. What would be the opportunities and challenges that will come with it? For now, the best thing that we can do is to educate ourselves about Internet of Things, because IoT storm is here to stay, and the new rule of the future is going to be anything that can be connected will be connected. Bom, esse vídeo mostrou bem sobre realidade, sobre IoT pra gente. Então, o IoT é conexão de tudo. Então, tudo vai ser conectado. Tudo vai estar conectado. Como vocês viram no exemplo, a vida do Mike, que é o personagem desse vídeo, ela está conectada desde o momento que ele acorda, quando ele entra no carro, como ele se comunica com os seus clientes, com os seus parceiros. E o IoT realmente ele veio para revolucionar. E voltando lá para a oportunidade de negócio, é um negócio que tem muito desenvolvimento pela frente, tem muita coisa para ser desenvolvida e tem muita gente focada em desenvolver isso. Então tem muita coisa boa aí. Bom, realidade virtual e aumentada, que é o nosso próximo tópico, mais uma das coisas necessárias, um dos tópicos dentro da indústria 4.0. Só para vocês, não sei se vocês sabem a diferença de realidade virtual e aumentada, mas a realidade virtual é aquela que ocorre dentro do computador, aquela simulação que ocorre dentro do computador. Isso que está mostrando aqui na foto, que ele está usando um VR, parece que ele está tocando, né, num globo. Isso é realidade aumentada. Para vocês terem ideia, o impacto dessa parte de virtualização a perspectiva, óbvio, isso aqui era uma perspectiva antes da gente ter o Covid, etc. A gente ainda também não fechou o mercado ainda esse ano para saber qual foi a movimentação de mercado voltado para a realidade virtual aumentada, para a virtualização. Então, a gente tinha uma perspectiva de movimentação de 162 bilhões de dólares esse ano no mundo, em todos os setores. Aqui eu coloquei setor aeroespacial, alimentício, automobilístico, óleo e gás, mas em todos os setores da construção civil, tem soluções inovadoras para dentro da construção civil. Tem solução inovadora para dentro de todas as áreas. E a redução de custo que isso possibilita. Aqui é um estudo de caso da White Martins, que desde 2017 ela aplicou um recurso de simulação em realidade virtual, em realidade aumentada, na verdade, e realidade virtual, e eles fazem manutenção preditiva nas suas plantas, a inspeção à distância, e com óculos, e lá no local com uma câmera, num carrinho autônomo, andando nas instalações da White Martins a 2.700 quilômetros de distância, eles reduzindo em 70% os custos de inspeção. Fora o risco de ter um operador lá dentro da planta deles
uma planta de gases, andando lá dentro e tendo um risco para a saúde. Aí isso no risco operacional zero. Então, a gente está aqui de dentro de casa, né, de dentro do escritório, fazendo toda essa inspeção. E aqui um outro estudo de caso com relação à identificação de falhas. O Fiat Argo, ele passou mais de 45 mil horas de teste e simulação virtual antes de construir o primeiro protótipo. Então, na virtualização, o carro foi desenhado, todos os componentes, foi feito os ensaios de simulação, elementos finitos, funcionamento, ensaio de desgaste, ensaio de fluidos, todos os ensaios possíveis, em todas as características de terreno, de tudo que for possível de acontecer uma pessoa dirigindo o carro, isso foi simulado virtualmente durante 45 mil horas de ensaios exaustivos antes de construir o primeiro protótipo. Antes de fabricar o primeiro parafuso que foi no Argo, ele passou por isso. Então, antigamente, lá na era do Fordismo, vamos construir essa peça porque eu achei inovador. Aí não encaixa direito. Aí não ficou tão bom. O motor está batendo aqui porque não deu muito espaço. Com a virtualização, a gente elimina esses erros. E a gente tem aqui a experiência do usuário também. Também uma outra aplicação. Aqui no Brasil ainda não se faz, mas pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Mas testes drive simulados. Então, algumas montadoras têm utilizado isso. Eu não sei se ainda o Detran exige o simulador, aulas no simulador para tirar a habilitação, mas ainda não é voltado para a experiência, mais para falar sobre condução, mas as montadoras realmente querem mostrar a experiência de você estar sentado no carro, todo o conforto, um protótipo do carro com um sistema virtualizado, então todo um sistema bem desenvolvido com essa virtualização. E aí a gente entra no Big Data. Bom, o que é o Big Data, a grande base de dados? O Big Data ele é um conjunto enorme de informações, conjunto muito grande de informações, que só pode ser processados em sistemas que foram desenvolvidos para rodar um Big Data. Sistemas tradicionais têm uma baixa taxa de processamento e eu preciso de softwares, de sistemas que sejam capazes de processar grandes informações. E por que grandes informações? Imagina nosso cérebro no dia a dia, a gente está andando pela rua, e você tem o seu ponto focal, aquilo que você está olhando enquanto você anda. Apesar de você estar focalizando um ponto enquanto você anda, você tem o sistema periférico da sua visão, que ele está visualizando tudo e o seu cérebro está armazenando aquela informação de forma mais inconsciente. E aí são os tais reflexos. Aquela quantidade gigantesca de informação está sendo processada pelo seu cérebro. Você não tem o controle sobre isso. Tudo dentro da indústria 4.0 todo detalhe possível, todo detalhe minucioso, tudo que for de informação gerada, ele vai dentro para um sistema, para uma grande base de dados, que é o tal do Big Data. E o que a gente precisa ter? Sistemas de processamento que sejam capazes, com os seus algoritmos, de processar todas essas informações. E aí a gente tem o tal dos data lakes, que são os lagos de dados. O Big Data, na verdade, eu não preciso ter todas as informações, eu posso ter ela compartilhada ou particionada, etc. E o Big Data, ele é baseado no conceito de 5 Vs. Então eu tenho grande volume de informação, chegando e saindo com grande velocidade, há uma variedade absurda, eu tenho informação de todo tipo chegando. Eu tenho que ter dentro do Big Data
um sistema para avaliar a veracidade dessas informações, para aí sim eu tenho todas as informações, processo as informações, e aí eu tenho um resultado, uma proposta de... Lembra que o nosso objetivo na indústria 4.0 é orientar serviços? Então eu preciso entregar valor para as pessoas. Então todo o objetivo do Big Data é esse. É eu processar, criar uma informação real, uma informação verídica e entregar um valor. O que é melhor para você? O que é que você gosta? E os benefícios do Big Data. Aqui, então, parte de planejamento, eu posso ter uma forma mais estratégica de planejar, eu posso fazer atuação preditiva nos sistemas, tenho um processo com menos interferência de pessoas, tenho maior eficácia, e os principais aqui que a gente tem são os serviços, que, voltando, modelo de negócios, que é o Data Mining e o Machine Learning. Então, com as informações acolhidas no Big Data, é importante, o Big Data não trabalha sozinho, ele trabalha com os próximos tópicos que a gente vai falar. Então, eu tenho a mineração de dados, onde eu vou coletar dados, informações importantes, isso não é só na indústria, o que o Facebook faz, por exemplo, é coletar toda a tua informação pessoal dentro de uma grande base de dados, e utilizar isso com os próximos passos daquilo que a gente vai falar, para te entregar aquilo que você quer. Sabe quando você quer pesquisar um sapato, e aí você abre um Facebook, e o Facebook te mostra um sapato? E dentro da indústria com Machine Learning, que é as máquinas aprenderem da melhor maneira possível como realizar o serviço, utilizar os serviços de maneira mais coerente, de maneira mais rápida, com redução de tempo, redução de tudo, redução de desgaste, etc. Bom, como eu falei, o Big Data ele não está sozinho, a gente tem aqui o Cloud Computing, que é a computação na nuvem. Então, toda a informação do Big Data está na nuvem. Então, eu não poderia ter todas as informações dentro de um hardware. Eu preciso ter toda essa informação dentro de uma nuvem, dentro de uma cloud. Porque eu estando ela dentro de uma cloud, outra coisa extremamente importante para quem é da área de informática, então a gente vai entrar aqui sobre BI, inteligência de negócios, eu tenho aqui, está escrito até aqui, BI, Analytics, então quem trabalha com e-commerce, por exemplo, tem ferramentas do Google, do próprio Facebook, que são os Analytics, e outras tantas ferramentas. Isso tudo trabalha com base cloud, e por estar no cloud, ele me permite monitorar em tempo real, otimizar o recurso, redução de custo e maior eficiência operacional. Então, lembra tudo que a gente vem falando sobre os benefícios? E aí agora a gente está construindo de onde a gente tira cada um desses benefícios. Outra coisa extremamente importante é a segurança cibernética. Imagina você ter todas as suas informações extremamente sigilosas para entregar o melhor valor para o seu cliente, para o seu amigo, e de repente você sofre um ataque. Então hoje tem um grande investimento em cybersecurity. Só para você ter aqui uma ideia, isso aqui foi um artigo que eu tirei, segundo a Kaspersky. 3 a cada 4 indústrias dizem acreditar que experimentarão pelo menos um ataque cibernético no ano passado. Isso foi no ano passado, 2019. E 40% das empresas que operam sistemas de infraestrutura industrial relataram que já houver alguma interrupção das operações por consequência de ataques. Então, tudo isso tem um preço e a gente precisa cuidar através da segurança cibernética. E quais são os efeitos de ataque? Ele pode passar por roubos, roubo de dados, roubo de documentos, de fórmulas, receita de produção. Imagina você cria um produto inovador e você otimiza a sua produção para gerar a melhor cadeia de valor, e alguém ataca o seu sistema e rouba a fórmula do teu produto. E aí vem um outro que não investiu em desenvolvimento nenhum, oferece o teu produto por 1/3 do valor do que você oferece. Quebra o teu negócio.
Ou tem a outra parte que eu ainda posso, como todo sistema dentro da indústria 4.0, ele está integrado graças à internet das coisas, as máquinas, tudo integrado, não é mais a informação, não está mais dentro do controlador do robô, ou do controlador da máquina, ou dentro do CLP. Isso está rodando na nuvem. A informação pode ser acessada pela internet. Então, você pode estar lá na praia com seu tablet, modelando forma de produção da tua planta. Imagina num ataque, eu tenho uma mudança de set point, abre mais uma válvula, aquece mais um tanque, e você perder toda uma produção. Isso, por exemplo, para a indústria de celulose, indústria sucrocoleira, imagina esse tipo de prejuízo. Então, cybersecurity é outro investimento necessário e uma coisa importante aprender, uma das coisas, quem gostar de cyber, essa parte de informática, segurança, etc., os hackers do bem, né? Quem gostar desse tipo de coisa é algo que vai ser muito demandado. Tem aqui, né, um slide falando por que existem as vulnerabilidades. Então, basicamente, é antivírus, rede de baixa capacidade de segurança, algoritmos de baixo nível, rede não criptografada, etc. Bom, basicamente, os motivos da vulnerabilidade. Uma outra coisa que está dentro da indústria 4.0 é a manufatura aditiva. Bom, não sei quem já ouviu falar em impressoras 3D. Então, a manufatura aditiva, lembra, a gente falou sobre a virtualização, e a manufatura aditiva ela ajuda a gente a desenvolvimento de protótipos. Em primeiro momento, a impressora 3D ela era chamada de prototipadora, ou seja, desenvolvedora de protótipos. À medida que os anos se passaram, a prototipadora passou a ter mais velocidade e mais qualidade. Então, elas já começam, em alguns processos fabris, a permitir substituir algumas máquinas para alguns processos específicos. Aqui eu tenho, por exemplo, impressoras que imprimem desde polímeros, materiais plásticos, até uma impressora que a gente trabalha também aqui, que ela imprime em metálicos, tanto com arame de adição ou quanto em pó e plasma. A gente trabalha com todas essas impressoras dentro da Nova Didata, na parte de manufatura aditiva. Basicamente, esse slide é tudo que eu já falei. E agora eu tenho alguns cases, só para vocês entenderem, a aplicação de indústria 4.0. No Brasil, a gente tem um programa de agricultura 4.0, que é a aplicação da indústria 4.0 na melhora da produtividade e o rendimento dentro da agricultura. A Vale, ela utiliza um programa chamado Mineração do Futuro. Mineração do Futuro hoje. Então, com sistemas autônomos para que eu não tenha que ter operadores nas máquinas, etc. E a Renault também tem aqui um case de realidade aumentada em manufatura aditiva. Eu acho que eu tenho um vídeo da Renault, depois eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente aqui, a agricultura 4.0 refere-se ao conjunto de tecnologias digitais integradas e conectadas. Então, como eu te disse, a agricultura 4.0, a gente vai falar sobre as máquinas autônomas voltadas para dentro da agricultura, onde eu não vou precisar mais ter grandes máquinas ou um operador trabalhando dentro de uma colheitadeira. Então, eu posso fazer isso de forma remota por GPS, etc. Esse aqui é um vídeo legal. Qualquer um que olhar com atenção para o mundo em que vivemos hoje vai perceber que a humanidade tem grandes desafios pela frente. Nós somos muitos e, pelas tendências, vamos continuar crescendo nos próximos anos. Como toda essa gente pode ter acesso a comida de qualidade, água limpa, condições de vida dignas, sem que o nosso planeta seja sacrificado por isso? Para ter algumas respostas a essas perguntas, pegue uma das atividades mais antigas criadas pelo homem, junte com o que de mais avançado existe na tecnologia da informação e conheça a agricultura digital, a revolução tecnológica na agricultura.
Resumindo bem, ela é uma forma inteligente de juntar no campo conhecimento científico de base, ferramentas computacionais, equipamentos avançados e dados, muitos dados. O resultado? O aumento da produção sem precisar ocupar mais espaço. E o melhor, diminuindo os custos e o impacto ambiental. O Brasil faz parte de um pequeno grupo de países que está na vanguarda dessa revolução. E é aqui, na Embrapa, que se concentram os esforços da pesquisa agropecuária para integrar tudo aquilo que de mais importante está sendo feito nesse campo em nosso país. Na Embrapa Informática Agropecuária, equipes multidisciplinares trabalham em parceria com universidades, instituições públicas e privadas, startups e outras unidades da Embrapa, com um olhar voltado para os desafios de hoje, mas também para as possibilidades do futuro. Um futuro em que o domínio da biotecnologia e da bioinformática nos permitirá criar espécies mais resistentes e com novas funcionalidades, em que a infinidade de dados obtidos por equipamentos de ponta possam transformar a lavoura de produtos em uma lavoura de dados, em que a colheita e o processamento integrado desses dados possa se transformar em informação útil para cada produtor, caso a caso, em que a inteligência artificial seja capaz de enxergar o campo, trazendo soluções e conhecimentos num nível de detalhes inédito, animal por animal, folha por folha. Enfim, em que as fazendas inteligentes usem todos esses recursos da agricultura digital dentro e fora da porteira, apoiando a infinidade de decisões que os produtores rurais precisam tomar a cada dia e revolucionando a agropecuária como nós conhecemos. Esse futuro já está sendo construído através dos vários programas que a Embrapa Informática Agropecuária vem desenvolvendo e executando com seus parceiros. Um trabalho de tecnologia da informação totalmente baseado em ciência, que veio para manter o Brasil na liderança da agricultura tropical, com responsabilidade econômica, ambiental e social. Como vocês podem ver, a gente tem uma boa evolução dentro da área de agricultura e agropecuária. A Embrapa tem feito grandes trabalhos com o fomento da indústria 4.0, desse desenvolvimento tecnológico nessa cadeia de produção. E aqui a gente tem a Vale também. Então aqui não é um vídeo, mas basicamente eu tenho aqui o programa de mineração do futuro da Vale. Eu tenho aqui um operador das escavadeiras, que elas extraem minério, todas as máquinas pesadas que extraem minério, e o operador está aqui, dentro da sala, fazendo o controle dessas máquinas. Então, dessa maneira, eu tenho controle por GPS, por sistema de radar, e utilização da inteligência artificial também para coibir qualquer erro de operação que esse operador possa ter. E aqui o programa da Renault, que ele trabalha a realidade aumentada e virtual e a impressão 3D para um processo produtivo. Eu tenho um vídeo aqui para vocês sobre como eles empregam a realidade aumentada dentro do processo de inspeção na Renault aqui no Brasil. Meu nome é Clayton, eu trabalho na área de TI aqui da Renault do Brasil. A cultura da inovação está muito forte dentro da Renault. O projeto de realidade aumentada, utilizando óculos, surgiu com o intuito de nós melhorarmos os índices de qualidade aqui da empresa. Para nós foi muito importante ter essa tecnologia e chegou com certeza para ajudar o inspetor a fazer melhor o seu trabalho. Através do óculos, utilizando a realidade aumentada, o operador consegue ter acesso à informação dos pontos de atenção e, através do áudio, também ser alertado, visando melhorar e apoiar o operador em pontos específicos de atenção que ele tem que ter nos veículos. Ela veio realmente para aumentar a capacitação dos nossos colaboradores. A gente está com muitos bons olhos para essa tecnologia. A gente sabe que ela só veio a somar.
que ele ganhe uma amplitude maior, né? Para que a gente consiga difundir ainda mais esse conceito de realidade aumentada, consiga trazer melhorias aí para o processo como um todo para a fábrica. Vocês viram ele passando a mão no carro, né? Essa inspeção que eles fazem superficial do carro, isso é feito no mundo inteiro dessa maneira. Então, todas as fábricas do mundo, apesar de toda a tecnologia, sistema de scanner, sistema de visão, eles ainda utilizam um operador, um inspetor experiente com as luvas para eles ficarem fazendo uma inspeção de rugosidade, se eu não tenho nada estranho ainda no carro. Isso ainda é feito no mundo inteiro dessa maneira. E eles utilizam na Renault aqui no Brasil, eles desenvolveram com esse óculos os pontos de atenção para ajudar o inspetor com isso. O que eu tenho a dizer para vocês eu vou chegar aqui no Futura Inovação. Então, esse meu slide aqui para vocês terem na cabeça o futuro é inovação. Então, tudo que vocês pensarem é inovação. Tudo que vocês aprenderem dentro do Instituto Federal, dentro da escola, dentro de qualquer lugar, pense. Lá na frente vocês têm que pensar em inovação. Tudo aquilo que vocês estiverem aprendendo em suas aulas, aproveitem ao máximo os seus professores. E valorizem muito os seus professores. Porque eles estudaram muito e a gente aqui dentro da Nova Didacta, a gente sabe, eu brinquei com o professor antes, eu falei que eu valorizo muito mais meus professores hoje, depois de trabalhar tantos anos com os professores. Então, todo mundo pensa, inovação é a palavra-chave para o futuro. Existem soluções de aprendizado para a indústria 4.0, então já tem isso desenvolvido aqui em alguns países, na Alemanha, nos Estados Unidos, nós temos essas plantas. Esse vídeo que eu estou mostrando para vocês aqui é um equipamento voltado para ensino indústria 4.0, que a Nova Didacta ela entregou esse ano no Mackenzie de Campinas, no interior de São Paulo. E ele é um sistema completo de indústria 4.0, modular, pequeno, onde eu tenho desde a ERP, uma produção disparada via internet, um sistema de um MES, e as unidades de controle para, de acordo com o que chega pedido, eu tenho uma loja virtual, de acordo com o que chega na loja virtual, ele produz 2 tipos diferentes de produto. É lógico que isso é um sistema didático, mas é um sistema bem legal. É bom só para eu saber. Agora eu vou passar para vocês o último vídeo da minha apresentação. Eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção. Ele é um vídeo que ele tem um pouco de motivação. Então, para vocês se motivarem dentro dessa área. E tem algumas perspectivas que eram perspectivas. Esse vídeo é um vídeo de 2016, 2017, mais ou menos. Então, algumas perspectivas do que poderia já acontecer esse ano, que ainda não são tão verdades, que vai demorar mais um tempo. Mas é um vídeo motivador de tudo que a revolução industrial, a quarta revolução, pode trazer, o que está trazendo para a gente. Então, eu gostaria de bastante atenção.
Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim,
Como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Bom, e agora, com tudo isso, a minha pergunta é: vocês estão preparados? Como vocês se veem preparados para esse futuro que está chegando? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui apresentando esse conteúdo para vocês. Foi um pouco extenso, devo admitir, mas é um conteúdo com muita informação que eu julgo importante compartilhar com vocês. E agora, se a gente tiver perguntas... Beleza, Leandro. Parabéns pela palestra aí, pela apresentação, muito boa, muito visual ali, os vídeos se encaixaram bem, parabéns mesmo. Se tu quiser agora, né, tu vai ter acesso ao chat ali, tu também vai, né, de repente uma rolagem rápida ali, o pessoal fazendo alguns comentários e tal. Antes de a gente partir para a nossa parte de perguntas, né, eu quero só ressaltar que a lista de presença vai ser colocada daqui a pouco e que amanhã a gente terá 2 palestras, né, uma sobre o que é e como faço o procedimento de desenergização e reenergização previsto na NR10. O professor que vai proferir essa palestra é o professor Emerson, no nosso campus mesmo. Também a gente tem a indústria 4.0 e a qualificação profissional, que tem tudo a ver com a palestra de hoje, né? Até o Leandro já deu aí uma certa introdução ao tema, né? E vai ser proferida pelo Marcos Pichin, nosso professor colega nosso também, do IFSC Florianópolis. A energia, e na sexta-feira, né, às 7 horas, às 7h30, vai ser a palestra Energia Solar Fotovoltaica, Mercados e Perspectivas, com a Letícia Toretti Scarabelotti, da Lenergy, da empresa Lenergy. Bom, Leandro, eu vou já partir direto aqui para os comentários do chat, eu vou selecionar algumas perguntas. A gente tem aí em torno aí de uns 20 minutos, meia hora, não sei quanto tempo também tu reservou aqui, sei que tu é uma pessoa ocupada, né, de repente também não quer se estender demais, mas eu vou colocar algumas perguntas aqui, e aí conforme for né, o nosso tempo e nosso bate-papo aqui, a gente vamos fazendo mais perguntas ou não, né? Bom, Tranquilo. Eu vou, então, né, relembrando ali, então, um comentário para validar sua presença, né, preencher o formulário que está disponível nos comentários. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, que também tem tampou um pouquinho o Leandro, mas a gente já tira ela. Com o professor Jorge Angeloni, né? Como sabemos, a indústria 4.0 é uma realidade no mundo digital em que vivemos, aceleradamente. Pensando assim, que tipo de profissional iremos formar para atender a todas essas necessidades de revitalização da indústria? E quais impactos isso terá na saúde dos mesmos? É uma pergunta complexa. Bom, que tipo de profissional? Como eu disse na palestra, a gente não tem um profissional único para a indústria 4.0. Então, a gente tem as vertentes dentro da indústria 4.0. A principal coisa
que a gente tem que formar os nossos alunos é para que eles tenham a pretensão de serviço. Então, tudo que a gente tem que fazer é voltado para serviço. É a principal onda, o principal motivo da quarta revolução, e agora, quando a gente está falando de sociedade 5.0, a gente está por uma revolução um pouco mais digital, realmente, que é onde entra as redes sociais, esse tipo de coisa. Então, a gente vai formar profissionais que estejam dispostos a colaborar e que tenham um conhecimento muito amplo de sistemas de alto nível. Com relação ao impacto na saúde, eu acho que no momento de transição não vai ser tão fácil. A gente também, indústria 4.0 é o início no Brasil, então é início no mundo, 2011 até 2020, 9 anos. O Brasil ainda tem poucas ações e a gente ainda não tem tanto investimento pesado em soluções para formar o aluno dentro das escolas. E o que acontece é que a gente tem um outro problema. A indústria 4.0 virou um marketing de muitas empresas que estão oferecendo soluções de 3.0, dizendo, não, mas eu estou te oferecendo alguma coisa da 4.0. E como não está muito na cabeça das pessoas o que é a indústria 4.0, esse conceito não está enraizado, você acaba achando que um sistema de automação, ele é uma indústria 4.0 e não é. A indústria 4.0, ela é formada por todos esses pilares que eu disse na palestra. O objetivo da indústria 4.0 é melhorar a qualidade de vida. Melhorar com relação à saúde, é que com o tempo a gente tem uma melhora gradativa disso. Um ponto muito forte que eu não falei tanto, mas se focou nos vídeos, foi a inteligência artificial. Aquilo que a gente vê nos filmes, né? Resident Evil, etc. Aquele filme Eu, Robô, do Will Smith. Então, muita coisa de autoaprendizado. Então, a gente tem um mundo para desenvolver coisas para trabalhar para a gente no futuro. Então, o objetivo é, como o último vídeo disse, aumentar a qualidade de vida, aumentar a longevidade e servir as pessoas, entregar para as pessoas aquilo que elas precisam. A gente vai acabar sendo meio, desculpa, eu sei que a gente está ao vivo, mas a gente vai acabar sendo meio folgado. Tá certo, Leandro, muito bem. Eu vou fazer a pergunta aqui do professor Christian, mas que também, né, tem a ver com a pergunta do Marcos Antônio Freitas, também está relacionado com isso, né? Você falou, né, de diversos itens que compõem o universo da indústria 4.0. Uma indústria que atua hoje fora desse universo precisa investir em todos esses itens simultaneamente para entrar nele, ou é possível investir em etapas? Se é possível investir em etapas, quais desses itens geralmente são prioridade na implantação? A indústria nem deve investir em todos ao mesmo tempo. Como eu disse, uma dificuldade da implantação da indústria 4.0 é o alto custo. O alto custo é uma dificuldade terrível. E dentro de um processo comercial, dentro de um processo produtivo, a gente precisa entregar valor para o cliente. Agora, imagine eu te entregando um valor e eu vendendo um carro para você que, pelo custo que eu adotei da minha cadeia de produção, o preço mínimo é R$1 milhão. Imagine o carro mais popular que você possa imaginar, R$1 milhão. Então, isso tem que ser ponderado na balança. Não existe exatamente uma ordem. Não existe exatamente uma ordem daquilo que, o que eu invisto primeiro, o que eu invisto depois. O que você tem que ter em mente, o que a indústria tem que ter em mente é como eu entrego o melhor valor para o meu cliente. Eu vou bater nessa tecla até o final. Na maioria das perguntas que vocês me fizerem sobre implantação de indústria 4.0, eu vou falar sobre como entregar valor para o cliente final. Então, o que você enxerga dentro do seu negócio que é entregar valor para o cliente final? Se você tem um negócio um negócio grande voltado para e-commerce, não um e-commerce, uma pessoa que vende roupa ou joias na internet,
mas eu estou falando realmente uma cadeia de distribuição grande. O que é entregar valor? Aí eu preciso investir na minha cadeia de distribuição porque o meu cliente, se eu sou de uma indústria, eu preciso entregar a geladeira mais rápido para o meu cliente. Então, a primeira coisa que eu preciso vender é investir em integração horizontal. Eu preciso ter inteligência na integração horizontal para entregar valor para o meu cliente. Não, mas eu tenho um produto um bem de consumo de alto valor. Então, eu vendo joia realmente. Então, eu preciso melhorar a qualidade da pedra, do diamante que está aqui. Então, eu preciso ter... Então, depende muito do que é o seu viés de negócio. Você vai ter que dizer o que entrega mais valor para o seu cliente. Você vai ter que entender dentro da tua cadeia de negócio. Legal. Uma pergunta aqui do professor Werther, né, lá sobre o vídeo relacionado até com o vídeo do Mike lá, né? Então, a vida do Mike não estará da mesma forma sendo vigiada e orientada por quem detém esses dados? Sim, estará. E esse é o mundo que nós viveremos. Por exemplo, eu ainda não assisti, mas ouvi muitos comentários sobre uma série da Netflix, O Dilema das Redes, que ele fala sobre a implantação. Eu não assisti ainda esse documentário, mas ouvi muita gente falar sobre como a implantação das redes sociais tem sido colocada como forma de mudar o pensamento e as escolhas que nós tomamos no nosso dia a dia. Esse, infelizmente, é o problema de privacidade. A partir do momento que você quer ser bem servido, você acaba abrindo mão da sua privacidade. Imagina você na sua casa, com seus pais, sua esposa, marido, etc. E com o tempo, a sua esposa sabe que você gosta de 9 horas da noite tomar um leite quente. E aí, de repente, você não precisa mais pedir um leite quente, porque ela vem e te traz um leite quente. Leva isso para o mundo externo. Você está tendo a sua privacidade rompida dentro da sua casa, porque ela já sabe o seu gosto. Mas no mundo industrial, no grande mundo, todos os sistemas vão saber o seu gosto. As redes sociais estão aí para isso. Certo. Dá um pouco de medo, né? Não sei se de repente está um pouco mais por dentro, assim, eu tenho um pouco até certo medo aí dessas transformações, assim, dessa interação, essa interatividade, na verdade. Você assistiu Resident Evil, né? Você viu Umbrella, né? Então, tudo isso, E já vi o Dilema das Redes também. Então eu não assisti ainda. É bem interessante mesmo. Igual a pergunta que sempre vem, né, quando a gente fala de automação, agora na indústria 4.0, acho que tu deve responder algumas vezes, mas que vale também aqui para o nosso público, pergunta do Josivan, mas também a pergunta que apareceu lá em cima de outro aluno. Com mais robôs e tecnologias, como ficam os empregos? Do mesmo jeito que ficaram os empregos das pessoas que trabalhavam na indústria há 30, 40 anos atrás e que as máquinas CNCs vieram. Aquelas pessoas que trabalhavam nos tornos, nas fresadoras, mecânicas, e quando você começou a ter a implantação dos CNCs, os empregos não deixam eles não deixam de existir, eles transitam. Então, essa é uma coisa extremamente importante. O mundo ele não apaga um emprego para sempre, ele transita aquela função para uma outra função. Então, infelizmente, isso acaba oriundo porque a gente vai ter uma gama da sociedade que chega numa certa idade. E se você chegar na certa idade, bem no momento, no limiar entre uma transição de uma tecnologia a outra, você fica um pouco para trás, com mais dificuldade de se realocar. Por isso que é bom estar sempre se atualizando. Então, se você tem, independente da profissão que você escolheu, você está fazendo um curso técnico, você está fazendo uma engenharia, eu entrei no meu ramo de atividade, se atualizar sempre. Se atualizar com as notícias, com publicações, entender o que o mundo está trazendo. É uma forma de você estar preparado para a transição de tecnologia. Porque se você não transitar junto com a tecnologia, realmente, o emprego
vai perder. Legal. Bom, Leandro, o professor Mauro aqui, né? Como você vê a área do ensino daqui a 10 anos, com todas essas transformações que já estão aí? Esse ano a gente teve, com a pandemia do Covid, uma transformação muito rápida. Isso que a gente está aqui fazendo hoje já mostra que é uma transformação. Talvez nós estaríamos presencialmente dentro do Instituto Federal nesse momento fazendo essa palestra, conversando cara a cara. Então, a gente teve uma aceleração já de mudança de modelos esse ano. E eu acho que essa aceleração tende ainda a continuar. A gente vai acelerar e eu acho que a educação daqui a 10 anos ela vai depender também muito do quanto os investimentos, se eu for falar no Brasil especificamente, ela vai depender do quanto o investimento em educação é feito. E não é só um investimento em educação, mas um investimento no educador, um investimento em capacitação, um investimento em se atribuir novas tecnologias às maneiras de ensino. Tudo isso que a gente falou para a educação vale para a indústria 4.0, para a indústria, como propriamente dito, vale para a educação. Então, como que a educação vai se inserir dentro desse modelo de inovação, esse novo modelo 4.0? E a gente cai naquele primeiro dificultador. É caro. Não é barato. Então, é difícil dar um prognóstico para daqui a 10 anos como que a gente vai ter. Eu espero que a gente esteja muito melhor. Ou a gente pode pensar como que a gente estava 10 anos atrás. E pensando que a curva é exponencial, a curva de crescimento, ainda mais agora na nossa geração, é exponencial, eu acho que a gente vai estar pelo menos 2 vezes melhor. Acho. Espero. Torço para. Nós também, né? Trabalhamos na educação aí, ainda mais na parte tecnológica e tudo mais. A gente espera que tenhamos como fazer esses investimentos, né? Depende muito aí da questão governamental e tal. Isso como todos sabem, é público, né? A gente tem uma característica de manter a nossa qualidade aí muito também pelo investimento que foi feito, né? Tanto na nossa infraestrutura quanto nos profissionais que trabalham no Instituto, né? E isso é uma característica que tomara que se mantenha aí ao passar dos anos, né? Quando a gente consiga se atualizar. É uma crítica construtiva, né? A educação tem que ser uma política de Estado, e não uma política de governo. Ela não pode ser uma política de um governo e que quando muda o governo, muda a política. A política de Estado tem que fomentar a educação. Eu costumo dizer que a educação é a última coisa que se para de investir. Mas normalmente é a primeira coisa que todo mundo para. Quando tiver um corte, vai lá, né? É aqui. Vamos lá. Não, é ali, os caras estão ali, não estão fazendo nada. Eles estão Leandro. Eu tenho mais algumas interações no chat, né? Se tu quiser também ir depois na página do Facebook, de repente responder um comentário. Também é interessante também ler os comentários, né? Acho que foi bastante produtivo também essa interação nos comentários do Facebook. Mas agora eu vou encerrando a nossa live, né? Estamos chegando aí ao horário mais ou menos que foi determinado. Queria agradecer novamente, né? Também ao Leandro, né? E também ao Silvio da Nova Didacta, que fez né, que foi com ele que eu falei primeiramente, tem uma palestra aí que vocês possam realizar. Também quero informar aqui aos alunos, né, que a gente está iniciando o processo de compra de um software que apareceu ali, que é o Factor.io, né, um software, não sei se o Leandro já quiser aproveitar essa última fala para falar um pouquinho mais sobre esse software, as capacidades dele e tudo mais, e depois a gente já vai se despedindo aí, e muito obrigado pela presença de todos aí nos comentários, aos intérpretes e também a Bruna aí que está nos bastidores, né? Bom, falando rapidamente sobre o Factor.io, o Factor.io ele é um software de realidade virtual com uma capacidade industrial para que os alunos possam montar as suas plantas virtualmente. Vocês podem olhar no YouTube depois, procura Factory e Features, características, e aí tem dezenas e dezenas, talvez centenas de vídeos sobre o Factor.io.
no YouTube. Então, ele é basicamente isso, um software de realidade virtual que vocês podem interagir e programar a sua própria indústria através de controladores, através de comunicação com softwares externos, etc. E ele está inserido dentro desse contexto de indústria 4.0 no modelo de virtualização. Bom, da minha parte também, professor Ariel, todos que estão presentes eu agradeço as perguntas, foram muito produtivas. Foi uma oportunidade excelente para mim. A gente gosta muito de estar junto com os professores, com os alunos. Infelizmente, nesse ano a gente não conseguiu viajar muito, a gente não conseguiu estar junto com vocês, mas espero que logo a gente consiga. Eu desejo uma boa noite para todos, espero que tenha sido produtivo. Muito obrigado, Leandro. Então, boa noite a todos. Esperamos que logo a gente consiga estar presencialmente, né? Já fica o convite aí para quando for possível a presença da Nova Didata, de você no nosso campus, né? Quem sabe aí também já com a implantação do Factory.io, já podendo fazer algumas demonstrações lá nos nossos laboratórios. E acho que podemos encerrar a live até amanhã, né? Com mais 2 palestras. Tchau, tchau.